Boa noite, galera que acompanha aqui o Voz de Abrantes. Hoje estamos chegando aqui com o nosso podcast, a nossa live aqui, trazendo o nosso presidente emancipacionista do Distrito de Abrantes, o amigo Hilário. A gente está fazendo os ajustes aqui, né? Não deu 20 horas, mas como a gente vai falar sobre a emancipação de Abrantes. A emancipação de Abrantes é um assunto que chama muita atenção em nosso distrito, e por isso a gente está começando aí 5 minutos, 3 minutos mais cedo, e trazendo assim aquilo que é de momento em relação à emancipação de Abrantes, né? Sempre é bom estar atualizando as pessoas. A gente sempre encontra as pessoas nas ruas, encontramos pessoas no comércio, às vezes na fila da lotérica, no posto, e muitas vezes as pessoas falam sobre a questão da emancipação, e o que a gente percebe é que muitas pessoas também não têm essa informação, né? Então, tem gente, Hilário, que pensa que emancipar Abrantes é emancipar só a Vila de Abrantes, né? Então, é sempre bom trazer
esse tema aqui dentro do podcast do Voz de Abrantes. Quero dar minha boa noite a Jordi Johnson, que está chegando aqui, dando boa noite. Antônio Duarte também está dando boa noite. Senhor presidente, questão de ordem, e rindo. Hilário, boa noite e prazer tê-lo aqui mais uma vez aqui na nossa live. Boa noite, Emerson. Boa noite aos nossos internautas, a todos que estão nos assistindo neste momento. Estamos aqui para esclarecer, na medida do possível, esse tema que a gente sempre debate. É um tema de grande importância para a nossa comunidade. Pois é sempre bom chamar a atenção em relação ao tamanho de Abrantes, né? O distrito de Abrantes, ele que compreende ali da ponte do rio Joanes até a ponte do rio Jacuípe, mais a sua zona rural, são 230 quilômetros quadrados, a sua área geográfica. Hoje, de acordo com os dados da CESAL, até do boletim Covid, o distrito de Abrantes conta aí com quase 72 mil habitantes. E o nosso co-irmão ali, o distrito Monte Gordo, tem 42 mil habitantes para a CESAL, né? Então, temos aí de praias, dos 42 quilômetros de praia de Camaçari, nós temos 26 quilômetros de praia. Então, veja o tamanho que é o distrito de Abrantes, que as pessoas às vezes pensam que é só Vila de Abrantes, emancipar Vila de Abrantes. Vila de Abrantes é um bairro dentro do distrito de Abrantes. Deixa eu dar uma boa noite também para Nilson Carvalho, está dando boa noite aqui. José Armando está dando boa noite, meu amigo Emerson Salles. Quero também deixar um abraço para este grande amigo nosso de Abrantes, o Hilário Lisboa, o Armando aqui de Jauá. Mandando um abraço para você também. Ok, Hilário? Ok. Pronto. Obrigado, Armando. Um abraço também para você, nossos amigos aí que são os nossos líderes emancipalistas, Armando Duarte, Jordi, essa turma toda que nas horas difíceis está sempre junto, não mede esforço para defender essa bandeira. Pessoal, é o seguinte, usem os comentários aí, certo? Para fazer suas perguntas. Alô, Gil Oliveira, está dando boa noite também aqui. Hilário, recentemente você esteve em Brasília, né? No ano passado a gente teve um encontro nosso aqui no outro estúdio, onde eu pude entrevistar você, fiz algumas perguntas. Tem que ter o cuidado de não fazer as mesmas perguntas hoje de novo, porque essa causa ela sempre está sendo atualizada, né? Então eu gostaria logo de perguntar para você sobre a questão de Brasília, que você teve recentemente em Brasília, e muitas pessoas perguntam, né? Hilário esteve em Brasília esse ano aí, o que foi que aconteceu? Teve algum movimento? Então gostaria que você ficasse à vontade aí para falar o que foi que ocorreu lá em Brasília. Até eu mesmo não sei. Eu estou curioso para saber aqui também. Veja bem, é muito oportuno esse momento para a gente esclarecer de fato o que ocorreu a nossa ida a Brasília, né? Nós, assim que chegamos, marcamos uma reunião ali no espaço do nosso amigo Ailton, e poucas pessoas fizeram presente, mas eu acho que aqui tem uma abrangência maior. A nossa saída ali, Emerson, foi muito proveitosa. Nós tivemos com o deputado Gaguinho, que é o autor do projeto de lei 137, tivemos no gabinete do deputado o deputado Baluazzi, tivemos com vários deputados conversando sobre o assunto, o deputado Gonzaga Patriota, que é também o relator da PEC, uma das PEC que trata dessa matéria, e nós, além disso, nós tivemos no Supremo Tribunal, pois nós temos lá o mandato de junção, que esse é uma das questões que está muito favorável. Inclusive o ministro Dias Toffoli está acompanhando, ele que é o responsável, já notificou o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, e deu um prazo para que eles respondessem essa questão, porque não se tomou ainda nenhuma
posição no que diz respeito a essa situação de criação, fusão de município, que há mais de 20 anos que não se faz nenhuma emancipação por conta da falta dessa lei. E o ministro Dias Toffoli já notificou e nós estamos aguardando a qualquer momento até aqui as decisões têm sido favoráveis aos emancipalistas, né? Acreditamos que dentro desses 30 dias, o máximo, o Congresso vai ter que se posicionar, porque já foi notificado. Eles têm prazo para responder ao Supremo Tribunal. Então, uma das questões que a gente está muito confiante. Agora, é importante, mesmo que nosso estudo de viabilidade seja realizado, porque batendo o martelo, o ministro lá, ele dando o veredito, porque se o Congresso se omitir, o Supremo Tribunal tem a prerrogativa de estabelecer quais os critérios a ser usados. Então, nós estamos acreditando que muito em breve nós tenhamos uma resposta positiva. Por isso que há um grande anseio com o nosso estudo de viabilidade. A exemplo do Pará, já fizeram estudo de viabilidade de 20 e poucos distritos. Inclusive, vai ser votado agora no dia 9, já determinando o dia, quer dizer, aprovando a lei a qual permite que seja feito o plebiscito. Aí agora, depois de aprovado na Câmara lá, eles vão encaminhar para o TRE lá do Pará, para que marquem o plebiscito. Mas a Assembleia já vai aprovar agora no dia 9 o plebiscito de novo distrito. Nós aqui na Bahia estamos atrasados, pois temos feito muito esforço. Toda semana eu estou na Assembleia. Ainda nessa terça-feira eu estava lá, tive com o presidente da comissão que está cuidando disso, que é o deputado Osni. O processo está na mão da dona Ana, que é a chefa de gabinete do presidente Adolfo Menezes, só que nesta terça-feira o presidente estava doente e não compareceu, mas seria um dos temas a ser despachado com o presidente da Comissão de Divisão Territorial, do deputado Osni, que era esse assunto. Ele estava agendado para que fosse para despachar com o presidente, e o assunto seria esse, só que ele não foi. Estamos acreditando que na próxima terça-feira ele esteja lá. Inclusive, vou estar lá sim, terça-feira. É importante, se alguém puder participar, isso é muito importante, porque nós vamos ouvir do presidente, de dona Ana, já tem assim uma previsão de que, pelo jeito, a empresa que vai fazer o nosso estudo vai ser o IDESA, que é a do Pará, porque já fizeram contato. Esta foi a informação que eu tive na terça-feira. Já foi feito contato, foi apresentado 3 propostas das empresas, e parece-me que aqui se encaixou a IDESA. Mas, todavia, terça-feira nós teremos uma resposta decisiva. Pronto. Mandando um abraço aqui também para a Catiana Souza, está dando boa noite a todos. Hilário, é o seguinte, pelo que eu estou notando aí, o movimento aqui na Bahia, na verdade, não está parado, né, estagnado. Na verdade, sempre está buscando alguma alternativa. Você falou do mandato aí de injunção, não é isso? Verdade. Falou também do EVM, que pode ser bancado aí pela ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia. Então, são quantos distritos hoje na Bahia que estão nessa primeira etapa aí, junto com a FADEB? Nesta primeira etapa, nós temos 8 distritos. São 8 distritos. Você recorda assim, o nome deles? Tem Pilar, que é de Jaguarari, né? Tem... Eu não tenho em mente todos os distritos, mas tem o de Pilar,
Taboquinhas, que é de Itacaré. De Itacaré. Abrantes, né? Abrantes, claro, é o primeiro. É o primeiro. E mais outros que no momento assim eu não tenho em mente todos os distritos, mas são 8 com Abrantes. Isso. E, na verdade, Abrantes, eu estava conversando há 15 dias atrás com uma pessoa que fez parte da comissão. A primeira comissão emancipacionista de Abrantes. E pude notar nessa pessoa um desânimo. Ela, não sei o quê, não estou mais querendo saber de nada, não. O que você tem a dizer a uma pessoa dessa, por exemplo? Isso é normal, Emerson. Isso é normal devido o tempo, mais de 30 anos, 32 anos nessa luta. De qualquer forma, traz um desgaste grande. As pessoas, ainda mais, chega a hora que o movimento, ele aquece, a gente pensa que vai acontecer, daqui a pouco dá aquela esfriada, o jogo político, ele é tenebroso, né? E as pessoas, por exemplo, existe hoje uma forma que as pessoas se expressam, que eu discordo. Olha, eu, por exemplo, o companheiro Crescêncio, que é o presidente da FADEB, a gente nunca parou essa luta, nunca paramos. Sim. É na política, é fora da política, é em eleição, fora de eleição, só que você veja que o povo, alguns interpretam diferente. Além disso, não, toda vez que campanha, aí começa o movimento. Eu vou tocar até nesse assunto, mas foi bom você adiantar. Eu discordo que o movimento nunca parou. Sim. Veja, quando nós fomos a Brasília ano passado, não tinha nada a ver com eleição. Nós não paramos. O pobre do Crescêncio, coitado, que é o presidente regional da FADEB, viaja essa Bahia inteira, fora de eleição, época de eleição, mas o povo só deixa para explorar isso na época da eleição, quer dizer, a fala. Muitas pessoas, na verdade, até no interior e também no Brasil, aproveitam muito desse momento da eleição, de ano de eleição, para se aproximar. A verdade é essa, mas tem aqueles que continuam depois. No caso de que é o seu caso, é o Crescêncio. Esses 8 distritos, eu asseguro que nós não paramos em nenhum momento. Em nenhum momento. Os encontros têm sido constantes, tanto nos seus distritos. A gente, o Crescêncio não pode ir, às vezes pede sempre para eu estar presente, mas tem sido isso constante, não tem nada a ver fora nem perto da eleição. A luta, ela tem sido árdua. Então, as pessoas que pensam assim, que desacreditam, claro, é natural, mas eu acho assim, sabe, quando a coisa realmente vier, essa mesma pessoa, não é que ele é contra, ele pode não acreditar, mas na hora que vê que a coisa vai fluir, por isso que às vezes, Emerson, eu tenho preservado muito, tenho falo muito pouco, porque a gente quer ver a coisa andar. Quer dizer, quando você tiver hoje, por exemplo, com estudo de viabilidade em mãos, poxa, é um passo. Com certeza. Vamos dizer assim, é um começo, mas é um passo, não tem para onde fugir. É o raio-x que vai dizer se a Abrantes tem ou não. Fez o estudo de viabilidade, naturalmente tem que dar sequência. Está entendendo? Sim. Não tem outro caminho. O difícil é o estudo de viabilidade. Fez, aprovou, agora não tem saída. Vai ter que depois disso, a Assembleia não vai bancar 160 mil os 8 distritos, para depois pegar isso e jogar debaixo do tapete. Não vão fazer isso. Exato. Entendeu? Se realizar o estudo de viabilidade, que eu estou acreditando que realize, naturalmente vai ter que dar sequência, não tem para onde correr. E aí a gente vai ter argumento, né, para convencer estas pessoas, porque eles vão ver naturalmente as coisas acontecendo. Então, é natural, sim, não discordo, porque a gente sabe que isso faz parte do desgaste, mas na hora que a chama reacender, todo mundo vai abraçar, porque todo mundo é Abrantes, todo mundo sabe que o que vai representar a emancipação de Abrantes para cada cidadão que mora e que vive aqui. Abrantes, na verdade, já tem um status de cidade, na verdade é essa. É um distrito, mas com estrutura aí de cidade. Bem, a Catiana disse, obrigado por falar do meu Pará, ela é paraense, né? A gente sabe que a luta no Pará também por vários distritos.
o nosso amigo Antônio Pantoja, né, que é o presidente da Federação Paraense, sempre está junto aí com a gente também. Luciano Nazaré, o popular Dedeu, diz: boa noite a todos. Hilário, abre essa caixa preta, deixa as informações. As informações estão sendo concretizadas. Peraí, ele diz assim: mas você está parecendo cansado, desanimado, quero estar errado nisso, mas mostra um desânimo. Dedeu que está falando aqui, né? O Ari Barbosa também está dando boa noite, meu amigo Emerson Salles e nosso querido presidente, pastor Hilário. Eu quero saber, o Dedeu volta aqui, eu quero saber quando vai ser esse estudo que nunca sai do papel. Aquela coisa, né? Não depende de você. Não depende. O que depende de nós, de mim, de Crescêncio, dos demais companheiros, nós estamos fazendo, que é cobrar, que é estar na Assembleia, é cobrar de quem direito, de quem é hoje as pessoas que têm esta prerrogativa. O presidente, isso, né? E o presidente da ALBA, que é o deputado Adolfo Menezes, e o presidente da Comissão de Divisão Territorial, que é o deputado Osni Cardoso. Então é com eles que nós temos que cobrar, e temos cobrado constante. Eu já estou conhecido ali, eu, Crescêncio, a turma toda, quando a gente chega na casa, já sabe o assunto que vamos tratar. Né? Às vezes estressamos, já tivemos discussões acirradas com, inclusive, os responsáveis, como o Gabriel, que é o assessor de Osni, né? A dona Ana. Às vezes nos tornamos até chato pela forma como nós cobramos, pela forma como nós reagimos. Só que eles também nos entendem. Eu digo a eles, nós somos pressionados pela comunidade. É verdade. A comunidade nos pressiona, então vocês têm que ter a capacidade de nos suportar. Mas não é fácil não. Tem vezes que a gente sai de lá, é uma discussão acirrada, mas não perdemos as esperanças não. Engana-se, Dedeu. Desânimo, jamais. É verdade. Eu posso até estar cansado, mas quando fala em emancipação, o cansaço vai embora, vai tudo embora. É verdade. Bem, o Ari também está mandando um abraço para você aqui, viu? Obrigado, amiga. Pois é, o Gil Oliveira também está dizendo obrigado, Hilário, por estar lutando, deve ser isso, por nossos Abrantes. Rapaz, às vezes a gente vê as pessoas, né, se colocam do lado da crítica. Hoje o microfone está me dando 1-0 aqui. Eu já botei ele na posição várias vezes aqui, ele está saindo aqui do sistema. Na verdade, esse não é o que eu utilizo, né? Então está meio que folgado aqui. Mas eu vou tentar aqui ver se eu ajusto ele. Bem, às vezes a gente vê as pessoas criticando, né? As pessoas cobrando, mas assim, nem tudo depende da associação emancipacionista. Hoje a Abrantes tem já uma associação emancipacionista que pode até, por exemplo, dar uma entrada numa assembleia, né, legislativa, requerer alguma coisa lá, coisa que não tinha no passado. Tinha comissão, mas não tinha CNPJ, não é registrado no cartório, e hoje tem, né? Inclusive você é o presidente, se você pudesse dizer aí quais são as pessoas que compõem a mesa, a gente agradece. Estou presidente, o nosso vice-presidente o menino Camarão de Areias. Nós temos o doutor Samuca, que é o primeiro secretário, né? Tesoureiro, nós temos Duarte, nós temos Zé Fernando, que é diretor de patrimônio, nós temos a dona Alice também, que faz parte da comissão, temos são 19, para lembrar de tudo, Silvano Guardiã. São muita gente. Irá, a segunda secretária, pastor Irá. Eu não lembro assim tem como lembrar, porque são 19 membros e a gente pode, mas a associação ela está regularizada, com seu CNPJ em dia, tudo pronto para na hora da batalha. Nossa instituição está apta para desenvolver qualquer atividade, não só na questão emancipalista, como qualquer outra questão social. Pois muito me chamou aí a atenção, você disse que o doutor Samuca, né, que é atual vereador de Camaçari, com base aqui em Abrantes, está à frente aí também da Associação Emancipacionista. Eu lembro que na última terça-feira a gente fez uma live no Instagram, chamada de vídeo, ele participou, ele falou
que onde ele tem ido, ele tem chamado a atenção, né, nesse assunto. Nós sabemos que alguns vereadores de Camaçari não são a favor. Tem o próprio presidente, que numa entrevista na Rádio Sociedade ao Adelson Carvalho, disse que era contra, né, o presidente Júnior Borges, mas temos outros vereadores em Camaçari que são a favor, né? Não, sem dúvida. Inclusive, o Gilvan Souza tem sido uma figura que tem atuado muito naquilo que a gente tem procurado. Ele tem sido um vereador muito atuante, muito articulado. Eu até me surpreendi a forma como ele tem lidado essa questão. Ele levou essa questão à discussão ao executivo, ao próprio prefeito, né? Ele levou essa questão aos demais vereadores. Inclusive, ele no ano passado fez uma reunião com todos os vereadores daqui da Orla. Então, ele tem sido um cara muito articulado nesse sentido de discutir essa questão. Eu não tenho aqui o que se queixar. Como me queixar. Aliás, todos os vereadores têm discutido o assunto com mais seriedade do que no passado. Mesmo aqueles que têm dificuldade, por exemplo, a gente não vai citar aqui, mas a gente sabe que tem alguns lugares que há resistência. Sim. Mas mesmo assim, eles têm participado, buscado assim entender, né? E até tido a humildade de assim buscar orientação de como falar esse assunto aonde ele é vereador, que sabe que há uma resistência. Então tem sido um momento, Emerson, assim muito favorável. Inclusive existe uma abertura da gestão atual, né? Existe do prefeito atual para pesquisa, então, alguma coisa. Até então não houve nenhuma reação contrária da parte do prefeito. Aí eu tenho que ser justo. Apesar de que não faço parte do grupo do prefeito, mas a gente tem que dar a César o que é de César. A gente tem entendido que os vereadores têm debatido com muita responsabilidade. Eu entendo que ele tem deixado os vereadores à vontade, porque se a coagisse, eles não iam fazer. Mas todas as reuniões que a gente faz de grande porte, onde os vereadores estão presentes, ele tem conhecimento, e o interlocutor entre essa discussão e o executivo tem sido o vereador Gilvan Souza, ao qual eu tenho que agradecer a ele pelo grande desempenho que ele tem tido nesse sentido. Beleza, aqui Quinha Porto está dando boa noite, o Gil Oliveira está dizendo: Emerson, você também, muito obrigado por estar defendendo a Abrantes, também vocês, todos aí, no caso, Quinha Porto dando boa noite. Catiana está pedindo para eu parar de mexer no microfone. Como eu falei aqui, o microfone está folgado, isso agora eu percebi, mas já consegui aqui ajustar. O Januí de Jesus, boa noite, Emerson. Grande Hilário, esse representa Abrantes, vejo ele lá na Assembleia Legislativa lutando pela emancipação de Abrantes. Januí, ele morou aqui na Rua do Cemitério, é filho de Abrantes, né? Está morando em Itapuã. O Luciano Nazaré, que pena que não vou poder ficar até o final. Postou de serviço, mas vai ficar salvo, viu, Dedeu? Edilene Porto está dando boa noite. Gil Oliveira, obrigado a todos vocês, mas vou ali, também fica salvo. E Patrícia Santana, boa noite, Abrantes, Emerson Salles, pastor Hilário, Lisboa Figueiredo. A Patrícia, filha do saudoso Jacó, né? Está dando uma boa noite para você também aqui. Obrigado, Pati. Bem, a gente estava falando sobre resistência, né? A resistência que existe por parte de alguns políticos, outros já compreendem melhor. Mas assim, a gente conversa muito com os comerciantes aqui de Abrantes. Como eu falei no início, que muitos comerciantes imaginam o seguinte, que emancipar significa emancipar o bairro de Vila de Abrantes. E a gente sabe que não é o bairro, é o distrito. O distrito. São 230 quilômetros quadrados, ou seja, são o tamanho de Abrantes hoje é 3 vezes maior do que Lauro de Freitas, o município. Então, existe assim algum planejamento da associação para fazer seminário? A gente sabe que está participando, recentemente essa pandemia, né? Está indo embora aos poucos aí, mas ela pode voltar, ninguém sabe. Mas existe algum planejamento assim para
vai levar essa informação aos comerciantes, aos moradores da região aqui? Claro que sim, Emerson. Veja bem, há sim muitos empresários têm se manifestado, têm conversado comigo, não só empresários daqui do distrito, como até de fora. De fora do nosso distrito aqui de Abrantes, têm se demonstrado interessado em vir debater e até ajudar. Só que tudo isso nós estamos dependendo de quando a coisa realmente aquecer. Eu não tenho dúvida que quando a gente tiver assim, com esse estudo de viabilidades em mão, é a partir daí que a gente vai começar agora a fazer um planejamento com os comerciantes, de como chegar aos comerciantes, de como chegar à classe empresarial. Até então, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, só entre mesmo a gente, os cabeça, né? Você que está sempre puxando o assunto, né? O pessoal da instituição, né? O nosso amigo Ari Barbosa, essas figuras que têm sempre feito alguma coisa, mas, na verdade, o nosso trunfo maior é esse estudo de viabilidade. Até porque as pessoas perguntam, né? E tem condições? Perfeitamente. E o que vai dizer se tem condições ou não é justamente o estudo de viabilidade. É a maior barreira. Hoje você, oh, meu Deus do céu, na hora que isso assim não precisa nem fazer, começou a ser feito, já é motivo da gente comemorar, porque vai ser o pontapé inicial para a gente partir para convencer as pessoas. Exato. Eu estou muito ansioso que isso venha logo acontecer, se concretizar, e a gente estamos nessa expectativa. Eu estou esperando que, com fé em Deus, ainda não perdi a esperança não. Eu creio que dentro desses 15 dias, o máximo, a gente tem uma resposta definitiva, ou de sim ou de não. Eu estou crendo que sim. Pois é. Deixa eu ver aqui, eu tinha notado aqui algumas situações, mas antes de tocar no assunto aqui, eu queria relembrar um fato. Recentemente a gente teve, na audiência pública, que fala sobre a história de Abrantes, né? Falou sobre a história de Abrantes e a história de Camaçari, ou seja, pegando algumas coisas de Abrantes, que é a data comemorativa de Abrantes, por exemplo. E eu lembro que você estava presente, muitas pessoas ali de Abrantes foram lá defender a preservação da nossa história, e foi citado lá, né, por 2 vezes, pelo rapaz que foi responsável, e também depois na mídia, um jornal de Camaçari, no dia seguinte, que o povo de Abrantes estava ali, na verdade, cobrando a emancipação de Abrantes. Eu queria que você estava presente, eu também estava. Eu gostaria, assim, porque a gente não teve um direito de resposta, tanto da publicação lá do jornal de Camaçari, como também dos comentários que foram gerados dia seguinte, né, horas depois. Então, eu gostaria de saber, você como presidente da Associação Emancipacionista, esteve ali presente naquela audiência, inclusive a gente não foi convidado, né, para falar sobre a questão da mudança de data do aniversário de Camaçari. Ali a gente saiu daqui com esse propósito de falar de emancipação, ou a gente foi defender justamente a história? O que é que você tem a dizer como presidente? O que eu tenho a dizer é o seguinte, James, na verdade nós fomos para ali, todos foi com o pensamento de defender a história de Abrantes. Ninguém ali foi pensando, eu tenho absoluta convicção disso, nem eu, nem ninguém estava pensando em tratar desse assunto. Pois é. Só tem uma coisa, ali estava a cara dos emancipalistas. Então o cara fez lá o juízo dele. Ele olhou, viu, poxa, os caras tudo aqui é emancipalista. Não teve jeito, não tem como separar. Né? Mas a gente não mencionou, não falou. E não precisava. E nem falou. Nem falou. Pois Quer dizer, ele foi infeliz, né? Eu acho que ele fez uma colocação desnecessária, mas ele se apegou a isso. Ele viu ali Hilário, Emerson, Ali Barbosa, quer dizer, a turma que defende com unhas e dentes a emancipação de Abrantes. Aí não teve jeito, né? O doutor Samuco, o vereador Samuco, enfim, não tinha como, ele não conseguiu. O próprio Gilvan também estava lá, né? Ele não conseguiu separar isso. Não tem jeito. É a mesma coisa do cara quando é ligado a um partido. Você vê, quando o cara chega, vou dar aqui um exemplo. Sim. Existe hoje uma polarização
entre o Bolsonaro e o Lula. Isso é fato. Sim, sim. Quando chega um bolsonarista, todo mundo é bolsonarista. Quando chega um lulista, então é a mesma coisa. A cara dos emancipalistas estava ali. Todos que estavam ali representam a emancipação de Abrantes. Então ele não conseguiu separar isso. Exato. Foi infeliz na fala dele, mas de qualquer forma foi ele que levou o tema à discussão. Foi. Tanto que ele disse a ele: não vai faltar oportunidade, nós não viemos para desse assunto, mas não vai faltar oportunidade de a gente debater esse assunto aqui na Câmara, não. Vai chegar a nossa vez, onde vamos convocar também uma audiência pública e vamos debater sobre o tema. Então não tem jeito. Hoje, por exemplo, quem é que não sabe que Emerson Salles é um defensor autêntico da emancipação? Quem é que não sabe que outros companheiros... O próprio Kleber Alves já teve... Pois é. Já teve nas rádios de Camaçari, exatamente. declarando Então, e estava presente lá. Não tem jeito. Então, acho que foi... Ninguém ali foi pensando nisso, mas na hora que ele tocou no assunto, houve aquela reação natural. Eu acho que nós saímos ganhando no debate. Até então, você vê que eles não conseguiram ainda nem sequer fazer outra audiência pública. Realmente, né? E a gente nos convidamos a estarmos ali, né? Porque é lamentável uma audiência pública não convidar as pessoas que sempre deixando a orla de fora, principalmente Abrantes, né? Mas, Hilário, algumas pessoas já passaram por essa comissão emancipacionista, o próprio Ademar Delgado, né, que foi prefeito de Camaçari, né? Perfeito. Já participou, e ele mesmo declarou isso naquela audiência lá na Cidade do Saber, que naquele momento ele estava com o prefeito, mas não poderia dizer que ele era a favor ou contra, que ele ficava neutro. Mas ele abriu a boca e disse: eu já fiz parte da comissão. Então, a gente não entende, né? Às vezes a pessoa toma uma decisão por estar no poder e muda completamente a direção, né? Não sei o que acontece. É mais ou menos por aí. Pessoal, deixa eu... Arlene Queiroz está dando boa noite, Ana Luz, o Antônio Duarte, o filho do saudoso aí... Do saudoso não, saudoso Lazinho, ele mesmo, porque às vezes eu confundo com o filho do Carlinhos Coveiro, que tem o mesmo sobrenome. Mas aqui é o filho de Lazinho. Ele diz: o livro dele precisa ser atualizado. A verdadeira história precisa ser contada. É verdade, ele tem muitas coisas lá, o historiador, que está dentro da verdade, mas é relacionado a Abrantes, né? E ele leva para Camaçari. Camaçari, a gente respeita Camaçari, mas a história de Abrantes tem os seus registros. E Camaçari precisa respeitar Abrantes. Exatamente. É isso aí. Bem, pessoal, fica à vontade para perguntar, viu? Aproveitar que Hilário está aqui e fazer suas perguntas aí, deixar suas perguntas aqui no comentário que eu vou passar para Hilário, certo? Deixando aqui Hilário no paredão aí para responder as perguntas de vocês aí. Bem, Hilário, para o pessoal entender melhor, hoje não existe uma lei estadual para emancipar distritos aqui na Bahia, nenhum estado do Brasil, não é isso? Porque a lei está... no caso, foi para Brasília por conta daquelas farras que acontecia no passado. Porque às vezes as pessoas pensam assim: para emancipar um distrito depende do prefeito da cidade-mãe. E hoje não é assim, né? Hoje está em Brasília, a gente vem lutando para que essa lei seja aprovada lá e devolva a competência para os estados, não é isso? E, enquanto isso, a Associação Emancipacionista de Abrantes, como a gente bem falou aqui no início, vem se mexendo, né? Atrás do EVM, através da ALBA e também do mandato de junção lá em Brasília, né? E o pessoal começa a me ligar aqui. Então, é bom esclarecer isso, trazer essa informação para as pessoas entenderem que não depende do momento do prefeito de Camaçari, ou não depende da Associação Emancipacionista de uma forma direta. Mas a gente não pode ficar parado, não é isso? Com certeza. E o mandato de junção, vale ressaltar que foi um mandato em conjunto. O estado do Pará, né, teve mais outros estados e também o estado da Bahia. Nós fizemos esse mandato, foi um mandato coletivo e está avançando
acima da nossa expectativa. E aí o que acontece? A gente não sabe o que é que vai vir de lá para cá. O que a gente sabe é que as coisas estão caminhando favorável. De repente, se o Senado, o Congresso, não se posicionar, ele vai ter que responder. Que resposta que ele vai dar ao Supremo Tribunal? Ou de aprovar logo uma lei, ou então deixar que o Supremo decida. E o Supremo pode chegar e dizer assim, não, então vai ser feito, cada estado cuide desse assunto. Aí volta aquela velha história, né? A lei que rege a nossa Carta Magna do nosso estado. Ela tem lá inserida de que forma é que vai reger sobre essa questão. Então a maior expectativa nossa está sendo mais essa decisão do Supremo Tribunal. O José Nilton Silva Bonfim está perguntando aqui, boa noite, há mais de 30 anos já se ouvia falar de emancipação de Abrantes, porque nunca foi aprovado. Houve uma série de obstáculos, muitas coisas aconteceram, mas o que acontece mais é a questão política. Infelizmente, é questão política. Depois de 96, que tirou-se essa autonomia, aí a gente vem correndo, pelo menos, para ver se duas coisas acontecem. Ou o Supremo aprova uma nova, ou o Congresso aprova uma nova lei que permita a gente realizar nosso sonho, ou o Supremo Tribunal se posicione, né? Mas a gente não paramos de lutar. Pior era, tenho certeza que se nós não tivéssemos se mexendo com isso, não se falava mais em emancipação em lugar nenhum. Então, justamente as coisas estão se discutindo, se discute no Congresso, se discute no Supremo Tribunal, se discute em alguns estados, porque já houve aprovação, né, dos deputados federais, já houve aprovação do Senado, não foi uma vez só, e foi vetado. Por Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Perfeitamente. Vetaram aí 3 vezes essa questão da devolução da competência para o Estado, né? Com certeza. Isso porque também houve, no passado, a farra das emancipações. Isso. A gente sabe que isso aconteceu, o distrito que não tinha condição de se tornar município, e foi por interesses, naturalmente, políticos, e aí um distrito como Abrantes e outros que têm condições foi penalizado, injustiçado. É uma lei injusta, né? Por exemplo, tem distrito no Pará, a gente estava falando do Pará aqui no início, a Catiana até agradeceu, tem distrito no Pará que é 1.000 quilômetros de distância da sede, né, do município sede, do município mãe, imagine. Isso não pode acontecer, né? Tem distritos no Brasil, aqui na Bahia temos Abrantes, por exemplo, que tem condições de andar com a própria perna e estão amarrados, né, acorrentados ao município, à cidade-mãe. Agora, Hilário, eu sendo um comerciante, eu vou transferir uma responsabilidade para você agora. Você é presidente da associação emancipacionista. Eu sendo um comerciante, que eu não sei nada, né? Vamos supor, não sei nada sobre a emancipação de Abrantes. Eu encontro você na rua e pergunto, Hilário, eu sou comerciante em Abrantes, por que Abrantes tem que emancipar? Qual a sua opinião? Aí, o que é que você diria para mim? Eu tenho a dizer aos comerciantes que os grandes, vamos dizer assim, que mais vai lucrar com isso são eles. Eles quem? Os comerciantes. Sim. Primeiro porque a maioria dos comerciantes, eles têm dificuldade, hoje até um pouco, facilita um pouco essa questão bancária, que hoje quase tudo é o banco digital. Digital. Mas, de qualquer forma, a questão que você tem que estar presente, né? Há situações que você tem que ser presencial mesmo. Então, com a emancipação, você vai ter aqui vários bancos, com certeza, porque, a exemplo de Dias D'Ávila, quando emancipou, não tinha nem sequer um posto, eu não diria nem uma agência bancária, um posto bancário não tinha. Hoje, quase todas as agências estão instaladas em Dias D'Ávila, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, e por aí vai. Então, Abrantes, hoje nós não temos nem sequer tem alguns caixas que funcionam precariamente. Sim. Então, Abrantes município vai ter essa facilidade,
né, de nós ter aqui todos os assuntos a ser tratado no que diz respeito ao banco, no que diz respeito a cartório e muitas outras coisas. Vão ter uma associação comercial forte, porque aí uma comarca, uma né? comarca, você vê Fórum, INSS. tudo isso. Então fortalece o comércio. Você vai atrair para aqui outros empreendimentos. Eu diria que com a atração de outros empreendedores fortalece o comércio, porque vai ter a compra, o poder de compra vai aumentar, entendeu? O poder de desenvolvimento a nível das pessoas que vão vir morar aqui, isso também vai aumentar, facilita, vai ser... Na verdade, houve uma grande explosão imobiliária nos últimos anos, né, em Abrantes, mas não nosso distrito. Agora, o poder público não consegue acompanhar o crescimento. A iniciativa privada. Haja vista aí os alagamentos, por exemplo, ali, a Tenda construiu vários prédios ali na Lagoa Branca, e nós sabemos que ali foi aterrado praticamente o nome que era Lagoa Branca, por conta de uma lagoa mesmo, virou uma rua. E agora está lá, quando chove 10 minutos, 15, já aconteceu isso aqui também na rua João Araújo, foi até resolvido. E a gente vê que houve uma explosão imobiliária em Abrantes, o desenvolvimento chegando, mas o poder público não consegue acompanhar. Porque o poder público, infelizmente, eles não têm assim o conhecimento de toda a situação. Né? Era preciso, por exemplo, na época, eu acho que nós não tivemos, que isso aí tem o quê? Não tem um ano, que se tiver 2, 3 anos. Sim. Então faltou o quê? Representatividade política. Os vereadores que conhecem a real situação daqui é que teria que gritar, porque a comunidade às vezes não tem acesso ao poder público. Nós não temos aqui em Abrantes, por exemplo, uma pessoa diretamente ligada ao poder público. Não temos um secretário, por incrível que pareça. Eu não sei se tem um secretário aqui em Abrantes, não temos. Secretário de Abrantes ou uma secretaria em Abrantes? Secretário da gestão aqui em Abrantes, nós não temos. Temos? Bem, aqui em tem Abrantes, a Secretaria da Costa. Não. Mas... uma pessoa que tem um conhecimento. Não, dentro de Abrantes aqui, eu acho que não tem. Para estar lá dentro da gestão, para dizer, não, isso aqui é assim. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, quando eu trabalhava na Defesa Só Civil... direcione sua boca para o microfone, e o pessoal não pensar que você não quer falar. Quando eu trabalhava na Defesa Civil, Emerson, eu sabia todos os pontos que alagava aqui na Orla. Nós fazíamos um levantamento, o Lopes, na época, era o coordenador, e deixou essa incumbência sobre a minha responsabilidade. Fazia o levantamento nos pontos de alagamento aqui em Abrantes. Então eu tinha tudo anotado. Mas por que eu tinha? Porque eu convivi aqui, eu nasci aqui. Nasceu aqui, conhece os buracos da cidade. Eu jogava cabriola na Lagoa Branca, naquele tempo que a água era limpa, que só tinha Lagoa Branca e o tanque de final Antônio do Boi para a gente tomar banho. Então a gente conhece. Quantas vezes ali na pista a gente pegava peixe Isso. grande. Traíra, cabojo, mussum. Eu já peguei traíra ali de quase 1 quilo ali na época, quando a pista era de barro, que a água ultrapassava. Sim. Então a gente conhece os pontos de alagamento. O que é que acontece? As empresas chegam para aqui e não sabem nada disso, não conhecem, aí vai construir de qualquer jeito, não é? Então precisava de alguém que conhecesse Abrantes, para estar dentro da gestão, para dizer, não, isso aqui... Você lembra que ali tem um condomínio ali no fundo do outlet? Sim. Eu lembro, a gente ia para Malícia por ali, era uma lagoa ali, rapaz. A Malícia tinha muito brejo também, né? Há muita plantação de quiabo, machixe, giló. E ali ficava água corrente, a gente passava com água no meio do joelho. Isso. Tudo ali foi aterrado. Aterrado de forma criminosa. Isso, é verdade. Então, acho que as pessoas precisam estar na gestão. Quem conhece a cidade, que conhece a localidade. Então, acho que um dos crimes foi esse, botar as pessoas que não têm o conhecimento, e deu no que deu. Pois é. E é aquela questão, né? Cuidar da própria casa, né? Emancipar Abrantes também tem um pouco disso. A gente cuidar daquilo que restou, que sobrou, reconstruir. Nós temos uma excelente história aí, a história de Abrantes, que precisa ser remontada, precisa ser colocada em evidência, né? Estão tentando cada vez mais esconder a nossa história, jogar debaixo do tapete. E Abrantes tem muitas riquezas naturais, apesar da degradação, do roubo de areia, extração ilegal do minério.
mas temos aí hoje uma até secretária atuante, né, na SEDU, que está aí tentando, de qualquer forma, combater esse crime. E é aquela coisa, a gente precisa lutar por essa emancipação para preservar aquilo que restou. O Josenilton Silva Bonfim diz o seguinte: engraçado, eu conheço cidade que tem 5 mil habitantes, Abrantes mais de 40 mil e não consegue. Mas, Josenilton, Abrantes não tem mais de 40 pode ter mais de 40 mil, mas já ultrapassa 71 mil habitantes, viu? Mas é isso, Josenilton, não depende da gente, né, Hilário? Com certeza, se dependesse da gente já tinha acontecido. Pois é, o que precisa realmente é informação. São agora mais de 15 minutos para as 9. Pessoal, aproveitar aí para o pessoal perguntar aqui, gente. Use os comentários aí, faz suas perguntas. Hilário quer fazer algum apelo aí, Hilário? À comunidade de Abrantes, em relação à luta? O apelo que eu tenho a fazer... Não está terminando ainda não, é que nós não devemos desacreditar, vamos continuar acreditando. Tudo tem o seu tempo, toda luta é válida. Eu já disse aqui, quando eu iniciei essa luta, eu tenho uma foto, inclusive o doutor Pimentel, que tem sido um dos companheiros também que faz parte desde há mais de 30 anos, ele sempre brinca comigo, ele diz: rapaz, Hilário tinha cabelo, tinha bigode, né? Já caiu o cabelo, já caiu o bigode. Então mas eu não perdi essa esperança. Eu continuo acreditando que o nosso sonho um dia vai se tornar realidade. Verdade. E sabe o que mais levanta a minha autoestima, Emerson? É quando eu vejo companheiros, eu diria até com uma idade um pouco mais avançada que a minha, eu diria até com a saúde um pouco abalada. Você veja que aquele Pantoja viaja esse Brasil inteiro. Quer dizer, o cara que bota aquilo na cabeça não desiste não, companheiro. E ainda tem o exemplo do Augusto César, né? César que perdeu a vida lutando, né? Mas com diabetes. Inclusive que a senhorinha disse que nos últimos dias dele, quando ele começou a sentir que estava partindo, apelou chorando, ligou para ela: senhorinha, dê continuidade a essa luta. Então são coisas que marcam a nossa vida e que você não tem nunca. Eu lembro, sempre relato isso, um certo dia que eu fui fazer uma visita ao saudoso Simeão Baú, e foi a última visita que eu fiz a ele, quando ele estava já em fase terminal, e ele disse, já com dificuldade de falar, ele disse: companheiro, eu tenho um pedido para lhe fazer, nunca desista dessa luta. Então são coisas que marcam a nossa vida. Ele já tinha o cabelo branco naquela época. Não, ele já estava doente, debilitado, bastante debilitado. Então isso, poxa, como é que um homem já numa situação dessa, debilitado, mas o sangue puxa, ele quer ver que os filhos dele, que os netos, que a sua descendência, a sua geração, contemple isso. Então isso está no sangue. Então, eu continuo acreditando e faço aqui um apelo a esses nobres guerreiros: não desista não, vamos continuar acreditando e na hora oportuna, cheguem junto. Eu tenho certeza que vai chegar a hora, vai chegar o momento em que todos vão precisar de abraçar esta causa. Hoje eu até entendo, porque é uma coisa que estamos, como já falei aqui, em uma tramitação que não depende da gente, mas vai chegar o momento que vai depender do povo. Isso. E na hora assinatura. Exatamente. Esse aqui é o momento de fazer o apelo. Até então, a gente até leva em consideração, mas o apelo que eu faço é de quando chegar a sua vez, a vez do povo, de assinar, de ir para os movimentos, de colaborar em todos os sentidos, aí eu espero que você faça o seu papel. Isso aí é o apelo que eu faço a todos. Verdade. Tati Gal Silva, ela diz assim: o que falta para essa emancipação? A lei. Ou não pode ser feita? E que caixa preta é essa que tantos estão falando? Isso é por causa do grupo lá, Abrantes Somos Nós, né?
apareceu essa expressão, tem que abrir a caixa preta. A caixa preta. O pessoal está levando a sério. Só quem pode abrir a caixa preta é Dedéu Bahia. Porque ele que falou aí, ele sabe onde é que está esse trem dessa caixa preta. Porque a nossa caixa aqui, ela sempre foi aberta. Exato. Eliane Porto também está dando boa noite. Mas é isso, é porque às vezes o pessoal chega depois na live, a live vai ficar salva, gente. A gente já explicou aqui. É sempre a questão da informação, né? Muita gente pensa que emancipar qualquer distrito é de qualquer jeito, não é. Antigamente era a Assembleia Legislativa de cada estado que tinha competência. Mas o Hilário, ele falou aqui, existiu farra de emancipação, ou seja, até ruas, fazendas que não tinha povoado, talvez muita gente, foram emancipadas por conta dos coronéis da época, né? Pois é, o cara chegava lá, o dono da fazenda dizia, não, eu quero transformar isso aqui em cidade. Ligava, amigo do político, amigo do deputado, governador do estado. Ligava, emancipava, e foi esse caso que hoje nós temos vários municípios que estão em situação difícil. Que não tem condições. Não tem condições, até hoje tendo dificuldade. E outros que têm dificuldade foram prejudicados, como no caso Abrantes, por uma situação como essa. Exatamente. Então, essa lei ela foi tirada do Estado, a competência foi levada para Brasília e está lá há muitos e muitos anos, né, Hilário? Que a gente luta para devolver essa lei para o Estado. É uma lei, hoje existe o projeto de lei, é rigoroso, ele é muito rigoroso, não pode emancipar de qualquer jeito, são vários critérios, inclusive o último lançado, a Abrantes passa em todos os critérios, praticamente, né? E a gente, por isso que a gente confia nessa emancipação de Abrantes. Mas você ia falar alguma coisa aí, né, Hilário? Não, eu ia falar isso, né? Desde 96 que foi tirado esse direito. Desde 96, mas a gente vem lutando, acreditando em que a qualquer momento esse direito nos será devolvido. Se for assim a vontade de Deus, vai acontecer sim. E assim, às vezes a gente escuta na mídia de Camaçari, né? Eu sempre presto atenção a tudo, né? E agradecer a X3 TV do Ari Barbosa, também o Lázaro Rios, que por 2 vezes eu tive lá, acho que você já teve uma também, já né? tive uma. Dando abertura para a gente falar numa mídia dentro de Camaçari sobre a emancipação de Abrantes, porque existe uma barreira. Você bem sabe disso, né? Antigamente, hoje tem um radialista em Camaçari que está dizendo que é a favor, mas muitas vezes você entrou na rádio para falar bem da emancipação, alguma coisa, ele rebatia depois. Depois ele disse, depois que ele disse que era a favor, ele já voltou atrás, disse que se for o voto dele, ele vai votar contra. Já está contra de novo. Já está contra de novo. Imagine. É camaleão, né? Um dia é uma cor, dia é outra. Falou que se for para depender dele, for dar o voto dele, que ele vota contra, mas respeita a posição do povo de Abrantes. Então eu digo, mas rapaz, como é que muda assim da noite para o dia? Pois é, a situação. E às vezes a gente encontra, né, algumas resistências por aí, mas, por exemplo, eu já encontrei várias resistências com pessoas na rua, no comércio, mas por não conhecer a informação correta. As pessoas confundem. O próprio Ademar Delgado, você lembra, a gente teve uma vez, acho que foi 2014 ou foi 2013, foi 2014, para pedir a ele uma autorização para a gente participar com a luta emancipacionista do desfile de Abrantes. E ele fez uma pergunta para a gente. Ele disse, Vila de Abrantes é o bairro ou Vila de Abrantes é o distrito? Aí eu ainda falei assim, o senhor é prefeito da cidade, não sabe? Né? Eu lembro. E houve uma liberação, não vou proibir nada não, vocês podem participar, mas depois ele, na hora que a gente foi para o desfile, o pau comeu. Travou. O cara é o samango de 2 metros de altura com mais Fanta. Eu subi peguei o microfone e desci da madeira. Então, na verdade, existe essa resistência, infelizmente, né? É diferente de alguns municípios na Bahia, distritos onde o prefeito até aluga ônibus, né? Manda como de Casa Nova. O prefeito fez isso várias de Rio do Antônio. Pois é. Ele dá todo o apoio lá ao distrito. O prefeito de
Itaboquinha não, Itaboquinha é o distrito. Tem Casa Nova e o outro lá, que o de Casa Nova ajuda. Várias vezes ajudou. E o prefeito de Itaboquinha. Inclusive, foi de Itaboquinhas que providenciaram a nossa ida a Brasília agora recentemente. O prefeito lá, ele se empenha muito. Pois é. Ele tem dado todo o apoio, conversa com o governador, conversa com os deputados, ele articula, até porque ele foi... O que Ademar foi aqui, ele foi lá. Só com a diferença, ele não só fez parte da Associação Emancipalista, como foi o primeiro que assinou, o primeiro nome que assinou na associação lá foi ele, ainda jovem, morador do distrito, e aí se elegeu prefeito, ele disse que tem um compromisso com a comunidade, o pessoal entende Itacaré, prefeito de Itacaré. Então o pessoal entende, é uma coisa que ele traz consigo esse desejo, e acredita, diz que o maior sonho não é nem de ser prefeito de Itacaré, ver a Itaboquinha emancipada. Você vê aí como é as coisas, mesmo o cara sendo prefeito do município, mas ele diz que o sonho dele não é, ainda é Itaboquinha município. Pois é. Bem, são quase 9 horas, Hilário, a gente começou até mais cedo. O pessoal aqui está participando, mas dando boa noite, né? O pessoal está muito tímido aqui para fazer as perguntas. E eu estou vendo que você está um pouco cansado também, né? Está sonolento. O Hilário trabalha bastante durante o dia. Trabalho mesmo. 4 horas da manhã já estou em pé trabalhando. Há 2 semanas atrás a gente tinha marcado essa entrevista aqui, mas estava chovendo muito aquela semana, né? E a gente achou por bem até passar mais para frente, que foi justamente hoje. Então eu queria, né, deixar contigo aí as considerações finais para você aí encerrar a sua participação aí. Bom, só resta agradecer a todos que têm assim acompanhado o nosso bate-papo e dizer, Emerson, chamar a atenção de que nós já temos, vamos dizer assim, pedir a Deus que essa semana, entre a semana até outra, nós tenhamos já uma notícia boa, positiva. Aí fazer questão de contar com a sua ajuda, de divulgar. Sim. Né? Caso isso aconteça, para o pessoal ficar já preparado, e a gente começa aí agora uma nova etapa. Eu acredito que eles vão ter que nos dar uma resposta. Sim. Isso não tem mais como, eu diria, de empurrar com a barriga. A resposta vai ter que vir, ou sim ou não, até porque tem prazo, e eu estou acreditando que nessa terça-feira nós sairemos da Assembleia com uma resposta definitiva. Então, diante desta resposta acontecendo, a gente vamos se empenhar mais, acompanhar inclusive de que forma vai ser feito esse estudo. Eu acredito que a associação ela vai ter o papel de acompanhar, até para a gente passar algumas informações. Sabe que hoje tudo é digital, mas existem algumas questões que tem que ser presencial mesmo. Sim. E a gente vai, for necessário, já coloquei à disposição a nossa instituição. E o número, seu número de zap, para que as pessoas possam, né, entrar em contato? 9983-1486. 9983-1486. É o meu zap. É o zap que pode buscar informações. Pronto, pode buscar informação. Né, saber aí. E as pessoas que tiverem também, querem aproveitar e fazer um apelo, aqueles que quiserem fazer parte do grupo emancipalista, nós temos hoje o grupo, que é o Grupo Emancipação, onde tudo nós passamos para o grupo, as informações. Então, quem quiser aí participar, está aberto, é para todos. O grupo só tem uma observação: lá não se fala de outra coisa a não ser emancipação. Você está falando do grupo do WhatsApp? Do WhatsApp. Então nós temos... A pessoa pode pedir para entrar no grupo, no tranquilamente, caso? Tranquilo. Pronto. A gente temos... foi até, inclusive, das questões que tem trazido assim um desconforto. Algumas pessoas às vezes teimavam e ficavam botando... existe a polarização, um fala de Bolsonaro, outro fala de Lula, e isso foi não respeita as regras do grupo, no caso. Foi uma decisão minha, foi uma decisão unânime de todos, de não aceitar ao microfone nenhuma discussão política partidária dentro do grupo.
Foi tanto que até sugeriram que ficasse só eu como administrador, justamente por isso. Foi uma sugestão da maioria dos associados, justamente para facilitar na hora de ter que remover. E porque é uma luta que não tem lado, né? A partidária. A partidária. Então, precisa de todo mundo. De todo mundo. Não aceitamos crítica a nenhum governo, A, B, C, não. Ali o assunto é só emancipalista. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo e nós estaremos com muito prazer adicionando para que possa acompanhar melhor as discussões. Valeu. A gente agradece aí mais uma vez, né, a participação de Hilário. Toda vez que a gente precisa de Hilário para falar sobre a emancipação, ele se faz presente aqui, né, pode estar fazendo o que for, se estiver dentro da possibilidade dele, ele está aqui junto. E a gente agradece mais uma vez, Hilário, a sua presença aqui no Voz de Abrantes. Obrigado, quero agradecer a você pelo convite e me colocar sempre à disposição. Existe uma coisa que eu gosto, é isso, falar da emancipação de Abrantes. Gosto e estou pedindo a Deus força, porque eu sei que a luta vai ser árdua. É apenas o começo. Na hora de começar mesmo a campanha emancipalista, que é uma campanha nível... Tem um plebiscito, que é para votar sim ou não. Vai ser uma campanha mais aguerrida do que a campanha que é para prefeito, para vereador. É verdade. Então a gente vai ter hora de acordar e não vai ter hora de dormir. Você acha que muita gente que é contra a Camaçari da política vai investir fazendo campanha contra? Não tenho dúvida disso. Como vai ter reação daqueles que são favoráveis. Agora, quem é favorável vai reagir com mais garra, vai para cima. É verdade. Entendeu? Eu sinto que vai ser uma campanha acirradíssima. Vai ser acirradíssima. Claro que a gente vai ter que estar debruçado nas questões para se aprofundar no conhecimento, porque vai vir os caras lá com os argumentos que às vezes, se a gente não tiver mesmo abalizado, pode contaminar nosso povo. Então a gente precisa estar preparadíssimo para ir para o debate. O debate vai ser quente. É isso aí, a gente agradece mais uma vez a participação do Hilário. E terça-feira, gente, toda terça-feira, a gente tem uma entrevista no Instagram, numa chamada de vídeo, pode ter até mais 3 pessoas, né, comigo. E na quinta-feira a gente sempre trazendo alguém aqui presencial no nosso estúdio, tá bom? Então a gente agradece aí. Espero que terça-feira já tenha uma resposta para jogar aqui no... Pronto, a gente já anuncia aí. Valeu. Então vou ficando por aqui, deixando um abraço para todos aí, uma boa noite. Vou deixar um sonzinho tocando aí enquanto eu levanto para desligar o Voz de Abrantes. A gente não tem assistente ainda, viu? Então fazer tudo sozinho aqui. E vou ficando por aqui, uma boa noite a todos, fique com Deus e um ótimo Dia das Mães, viu? Parabéns a todas as mães que acompanham também da nossa comunidade, que acompanham o Voz de Abrantes. Boa noite.